Boa noite, meus amigos, meus irmãos, simpatizantes do nosso trabalho evangelístico e missionário, que tem como objetivo, propósito específico, levar até você uma palavra de ensinamento pautado nas Escrituras Sagradas. Nosso objetivo é que você aprenda, entenda, compreenda e exercite aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, com a finalidade de que possamos juntos sermos pessoas conquistadoras, vencedoras, batalhadoras, pessoas que obtêm sucesso na sua caminhada, pessoas que não tropeçam em pedra alguma, pessoa que não seja derrotada, não seja vencida, mas uma pessoa que seja vitoriosa. Esse é o nosso desejo. Eu quero cumprimentar aqui, imediatamente, todos os nossos queridos e amados irmãos que nos dão esse privilégio de estar conosco nesta live. Segunda-feira, temperatura aqui para nós em Lajeado, 12 graus. Acredito que na sua cidade aí, nós temos o tio Cláudio, a tia Clara, que mora em Gramado, lá deve estar abaixo dos 10, né? Nós temos o tio Carlo e a tia Marlene, que reside lá no Lagoão, e lá provavelmente eles devem estar aí, se não abaixo dos 10, beirando. O tio Carlos é um homem que tem uma saúde muito forte, mas ele sente frio muito fácil. O Carlos já está lá beirando os seus 60, né? E aí, essas pernas finas, esses pouco cabelo na cabeça aí já dificultam muito, não é mesmo? Mas a tia Marlene é uma pessoa boa, uma pessoa querida aí, ela dá uma mão pro tio Carlos, não é mesmo? Lembro das nossas boas-vindas, a prima Lore Ribeiro, de Porto Alegre, o Alexandre Martini Roube, da cidade de São Leopoldo, e a prima Jaira. Ô Jaira, voltou? Estava ausente uns dias aí, né? Mas que bom que voltou. A prima Jaira está de volta. Aí nós temos... Vamos ver aqui quem mais está presente conosco. Vamos ver aqui. A minha esposa Isanete, a Shelly Schmidt, está aí. Muito bem. Deus abençoe vocês. Hoje nós estaremos dando início a uma sessão de 5 dias, onde estaremos falando sobre tentação, sempre dentro do contexto da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Então nós vamos falar sobre a palavra tentação. Chegou aí também a nossa querida amiga Andriele, lá do Lagoão, juntamente com seu esposo Vilmar Borges Ortiz. Deus abençoe nossos queridos. Um abraço do fundo do coração aí para todos vocês. Meu querido amigo, irmão Nabor Maria da Silva. Hoje eu me lembrei do Nabor. Eu estava lá no pátio do posto, ajeitando lá umas coisas naquele vento frio e me lembrando, o Nabor tem um fogão que ele fez com a criatividade, com o talento dele. E eu me lembrando daquele fogão e uma panela de feijoada em cima. Deve ficar muito gostosa.
Mas essa tal da pandemia aí tem dificultado a gente visitar tantos queridos amigos, né? Mas vai passar e a gente vai conseguir superar isso aí. Nós vamos poder visitar os nossos amigos novamente, não é mesmo? Também temos presente aí o meu querido amigo Getúlio Lourenço Soares, da cidade de Estância Velha. E também a Márcia Regina, sogra da minha filha, vai ser vovó daqui uns dias. Eu já tive esse privilégio de ser vovô ano passado, né? Nasceu a minha netinha, filha da Fabíola, e agora a Palu e o Gui estão se preparando aí para curtir a Teodora. A Teodora está chegando aí. Nós queremos ter o prazer de ver a Teodora com os seus caixos e os seus olhos azuis ou verdes, não se sabe ainda, né? Mas vai ser uma coisinha muito querida. Também nós temos aí a Gisela, e também o meu querido amigo de infância, Giovanni da Silva, lá de Veracruz, mas a princípio está residindo lá nas Barrancas da Praia, acho que é Tamandaré, uma coisa assim, né? Imbé, acho que é Imbé, que eles estão lá morando lá. Então Deus abençoe a Gisela e o Giovanni. Deus abençoe vocês. Então, como eu disse, que nós hoje começaremos um estudo de 5 dias. Você se organiza, se programa para não perder nenhum. Eu acho que eu consegui memorizar alguns que não perderam nenhum dos estudos de semana passada, quando nós falamos sobre perdão. Perdão, né? Então o Nabor é um que me parece que o Nabor não perdeu nenhum, né? A prima Lore Ribeiro, lá de Porto Alegre, parece que também não perdeu nenhum. O tio Cláudio parece que também não perdeu nenhum. A tia Marlene, o tio Carlo, a minha esposa, né? E, enfim, a Shelly também não perdeu nenhum. Eu quero me organizar para dar uma lembrancinha para você das nossas lives aí, tá? Também está presente conosco, juntamente, a família do tio Cláudio, a Vanice Ram e o seu filho Emerson. Deus abençoe vocês. Então, nós vamos falar sobre tentação. É um assunto que é uma palavra que no nosso dia a dia ela está presente diariamente. Você que recebeu o nosso anúncio, você que recebeu o anúncio da nossa live, você deve ter percebido que o anúncio ele fala bem claro que a tentação é um inimigo diário. Também acabou de chegar aí o meu querido amigo, irmão Luiz Fernando Malman. Fernando, eu tenho uma notícia para te dar, viu? A minha esposa não pode comer linguiça. Ela se sente muito mal-estar. Mas ela deu uma de teimosa e resolveu provar aquela. E olha, essa mulher gravou muito, viu? Elogiou muito a fórmula, a receita da linguiça que você fez. Muito suave, muito gostosa. Deus abençoe você, tá bom? Nós temos também, deixa eu ver se alguém está assistindo aqui.
no celular eu consigo ver agora, mas depois eu não consigo ver mais. Então, a princípio, eu acho que são esses, né? Não temos mais ninguém, a princípio, assistindo. Estou aguardando aqui alguns, eu acho que, como a gente sabe que a segunda-feira, ela parece que se torna um dia pesado, porque a pessoa vem de um dia, na verdade, muitos entendem que é um dia que a gente começa a 1000, porque estava descansado, né? Quando na verdade eu penso ao contrário. Por a gente ter dado aquela parada, parece que a segunda, até a gente engrenar no pique de novo, parece que isso vai se encaixar lá por terça-feira, quarta-feira. E aí depois a gente vai embora, né? Eu, pelo menos, sou assim. Aí lá por sexta-feira a gente sabe que muitos estão já afadigados, né? Remando meio nos últimos suspiros, torcendo para que chegue o sextou. E eu já penso diferente, eu gosto de quando embala, não parar, sabe? Não parar. Mas é uma segunda-feira, além de ser dessa fórmula que eu falei, ela é uma segunda-feira fria, né? Geladinha. Alguns têm uma lareira aí, conseguem pegar o celular e se encostar perto da lareira ali e colocar ainda uma linguiça no espeto, né? Perto da lareira para dar uma aquecida, para comer com farofa e tomar um vinhozinho na hora que está assistindo a live, né? Mas, muito bem. Quem não tem lareira, não tem linguiça. Infelizmente, aguenta o repuxo, se enrola no cobertor e fica na esperança, né, de ter uma lareira e uma linguiça. Pois bem, eu falei já do fogãozinho do Nabor, né? O Nabor é uma figura incrível. Deus abençoe você, sua esposa é dela e as suas filhas, Três Maria. Eu não sei por que surgiu esse nome das Três Maria, né? Esse apelido aí, mas achei interessante porque são as três filhas. Tem uma pequenininha que é muito querida, né? Ela é criativa no doce. Eu gosto do doce, mas não pode conter o ingrediente leite ali, né? A outra já é mais voltada para o lado educativo, né? A mais velha não tenho lembrança assim, não tem essa a de Roca Salles. Agora não sei se ela é a mais velha ou a do meio. Mas vamos lá. Que nem de Isabelle, né? Uns não tem lareira, não tem o vinho fica de pantufa. É isso aí. Pois bem, vamos lá. Nós vamos dar início então à nossa live da semana, que estaremos falando sobre tentação, um inimigo diário. Não há como servir a Deus sem enfrentar tentações. Existem também aqueles que não estão servindo a Deus, mas também se deparam com a tentação. A grande diferença entre o cristão enfrentando a tentação e o não cristão enfrentando a tentação é que o cristão ele tem prazer em não ceder à tentação, enquanto que o não cristão sofre para não ceder à tentação. É um sofrimento muito grande. Eu sei porque eu já experimentei essas duas áreas da vida. Então o cristão ele tem prazer, se bem que ele enfrenta a tentação com muita gana, com muita fúria, dependendo o estado do nível espiritual que ele vive.
E também nós temos cristãos, entre aspas, que a tentação para ele é um prazer. Vamos ter que deixar isso aqui bem claro. Porque eles têm a facilidade de se deleitar na tentação, fazendo uso do seguinte pensamento: um pouquinho não faz mal. De vez em quando não tem problema. Ninguém está vendo, é só eu aqui. E se eu estou com os amigos têm que cerrar o pacto do segredo. Né? Com base nisso, eu quero contar para vocês uma ilustração de 3 amigos que gostavam muito de estarem juntos porque eles tinham segredos entre si. Preste bem atenção. Para você ver que cada um tem o seu lado fraco. Ele tem uma fraqueza e essa fraqueza ela é o canal por onde o inimigo tenta ou almeja chegar para atingir o ponto forte da pessoa e nocautear ele, certo? Porque a intenção do inimigo, a ação do nosso adversário, chamado espírito mal, é derrotar a nós pegando o nosso ponto forte. É como se nós fôssemos um soldado, certo? E tivéssemos bem armado. Então, o nosso inimigo, ele quer chegar a nós para tomar as armas, mas ele vai ter que armar uma armadilha. Ele não pode chegar se avançando e tirar a arma, porque ele vai correr um risco tremendo. Então ele vai ter que criar uma estratégia de nos pegar numa armadilha para depois poder tomar as nossas armas. No aspecto espiritual, da mesma forma, o inimigo tenta, é por aí. Então tinha 3 amigos que eles eram de muito segredo. Eles não abriam o jogo para ninguém. Tudo que acontecia com um, todos os outros 2 também acabavam sabendo, porque eles eram... Mas, certa feita, eles estavam pescando em um lugar distante e um deles disse assim: tu sabe que a gente é tão amigo, tão parceiro, a gente sabe tanta coisa um do outro, a gente conta as coisas um pro outro, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente fica sabendo, mas como diz o ditado, todo ser humano tem um lado fraco. Então nós 3 temos uma fraqueza que nós escondemos um do outro, a nossa fraqueza. Vamos fazer o seguinte, vamos nós abrir o jogo um para o outro de qual é a nossa fraqueza? Daí um pensou, até podia, né? Que, já que somos todos amigos, somos bem secretos, né? Então, eles fizeram esse trato. E nesse trato, fizeram um par o ímpar lá, um discordar, para poder saber quem começava contando primeiro. Aí, lá se definiu, então aí esse um que resolveu contar primeiro, ficou como comprometido de contar primeiro, diz ele assim: olha, eu vou contar então, já que nós é segredo entre nós aqui, eu vou contar o meu lado fraco. O meu fraco é dinheiro. Cara, eu não consigo fazer um negócio sem lograr alguém. Do que eu tenho, eu sempre, alguma coisa do que eu tenho em negócio, que é resultado de negócio, eu sempre procurei enganar aquele com quem eu estava negociando para tirar vantagem do negócio. E aí ele contou lá o que ele tinha feito, alguns negócios que ele fez e tal. Então,
E disse, da cidade, todos que eu fiz negócio na cidade, todos eles eu logrei. Aí foi a vez do outro. E tu, fulano, qual é o teu fraco? Bah, o meu fraco, cara, eu sou muito tentado por mulher. Muito tentado por mulher. Não posso ver mulher, eu já fico tentado e já fico maquinando coisas e já dou um jeito de tirar vantagem. Tá bom. E o outro diz assim, tu, eu não vou contar, cara. Não vou contar. Eu já fiquei com pena de vocês, aí não vou contar. Nós vamos orar e vamos orar para Deus nos dar graça para vencer nossas fraquezas. Não, tem que contar tudo. Não vou contar. Não, mas tu tem que contar. Tá bom, tem que contar, eu vou dizer então. Cara, o meu mal é língua. Eu não sei guardar segredo. Eu tô com a vontade de sair daqui e contar para todo mundo essa safadeza de vocês. Então, cada um tem uma tentação. Coitado daqueles que têm amigos que a tentação deles a fraqueza deles é a língua. É não saber guardar segredo. Pois bem, um conto só para nós se distrair um pouco, né? Jesus, ele, ao ensinar a oração do Pai Nosso, como nós aprendemos, ele deixou muito claro, como nós aprendemos na semana passada a respeito do perdão, assim como eu perdoo, eu estou pedindo para Deus me perdoar. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os nossos devedores. Então, às vezes a pessoa não consegue perdoar ou fica ainda rogando praga e está pedindo a Deus perdão, né? Mas no versículo 13, Jesus encerra a oração dizendo, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. E não nos induza à tentação. A palavra não nos induza à tentação não é que ele está pedindo para Deus não permitir que seja tentado, mas é não deixar que eles vacilam sem que antes eles estejam preparados para enfrentar a tentação. É viver na dependência da graça de Cristo. É viver na dependência da bondade e a misericórdia de Deus para superar a tentação. Então está dizendo, não nos induz à tentação, não nos deixa ser tentado. Para nós poder entender esse versículo aqui, nós precisamos ler o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, e o versículo 12 e 13. Paulo, ele está falando justamente baseado na oração do Pai Nosso. O apóstolo Paulo diz ele, aquele, pois, que está em pé, tome cuidado para que não caia, porque não vem da parte de Deus nenhuma tentação ou prova, senão que seja humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima daquilo que você pode suportar. Antes da tentação também dá o escape, para que possais suportar. Então, Paulo, ele pega parte da oração do Pai Nosso e traz para esse ensinamento aos irmãos da cidade de Coríntios, dizendo, você que está em pé, você que não caiu, você que não vacilou, tome cuidado, porque tu pode cair.
E diz mais: e não vem sobre vocês alguma prova da parte de Deus acima do que você pode suportar, porque Deus conhece a tua estrutura, ou seja, Deus não vai permitir que eu e você nos deparamos com uma dificuldade, uma barreira, um ataque, uma investida acima daquilo que nós temos condições de superar. Então, digamos assim, se você consegue carregar um saco de 50 quilos, Deus não vai permitir de forma alguma que alguém coloque sobre os seus ombros um fardo de 50 quilos e 1 grama, pois o limite da tua capacidade é 50 quilos. Então Deus não vai permitir. Então quando a pessoa vier, quando o inimigo vier para atacar você, ou atacar a mim, ou atacar a nós, acima daquilo que nós podemos resistir, Deus não vai deixar. Nós podemos tomar como base, como lição, a história de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem reto, sincero, justo, temente a Deus e se afastava do mal. Mas interessante é que nos versículos mais adiante, a Bíblia diz que Deus, ele conversou com o adversário, o inimigo, e perguntou: de onde é que tu vem? O que tu anda fazendo? Eu estava passeando de rodeio da terra. E Deus perguntou: e tu viu o meu servo Jó, como ele é reto, justo, íntegro, temente a mim, se desvia do mal? Vi. Mas tu sabe por que ele é assim? Porque tu tem dado tudo para ele. Por isso que ele é assim. E Deus disse: não é por essa razão. É porque ele reconhece que o que ele tem é por causa da minha graça. Ele reconhece que o que ele tem é resultado das suas conquistas, mas a minha graça está sobre ele. O meu auxílio está sobre ele. Ele tem me honrado. Na verdade, ele tem me honrado. Não é que é por causa que eu dou isso. E Deus disse, e ele disse assim: deixa eu ir lá tocar no que ele tem, tirar o que ele tem, para te ver como ele murmura de ti, critica de ti. E Deus então disse: pode ir. Só que tem um detalhe: não toca nele, porque ele a mim pertence. Nas coisas tu pode tocar. E diz que veio um temporal muito grande, uma tempestade muito grande, e devastou as suas propriedades. Galpões, gado, criação. E diz a Bíblia que Jó, ele dizia dessa forma: nu eu vim para esta terra, e nu eu vou retornar dela. Ou seja, Jó, ele não dava maior valor às riquezas do que a Deus. Ele reconhecia que tudo que ele tinha era por bondade de Deus. Então ele devia honrar a Deus, ele devia glorificar a Deus, ele deveria temer a Deus, ele deveria ser fiel, justo e sincero com Deus, tendo em vista Deus ter lhe honrado. Então, fica muito claro que Deus, ele não permite que nós enfrentamos situações além daquilo que nós podemos suportar. Agora, tem um detalhe. Se nós olharmos para a história da criação do mundo até os dias presentes, nós vamos encontrar um alerta que Deus deu para Adão e Eva, dizendo: vocês comem de tudo, provem de tudo, se divirtam com tudo, porém, daquele fruto que está no meio do jardim, desse vocês não comem, porque o dia que dele comerdes, certamente morrerás. Deus não estava dizendo que assim que eles comessem, eles morreriam naquela hora. Mas Deus estava dizendo que a desobediência deles traria a morte para este mundo. Porque a morte não tinha domínio sobre o mundo.
Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus fez eles perfeito, sem maldade e sem pecado, porém com a possibilidade de pecar. Porque Deus não é carrasco a ponto de fazer o ser humano sem o direito de escolha. Deus deu o direito de escolha para eles. Eles poderiam escolher entre desobedecer a Deus ou não. E acabaram cedendo à tentação. A Eva acabou cedendo à tentação, comeu do fruto, não morreu, e acabou trazendo para Adão e disse para Adão: Adão, Deus mentiu para nós, ó, não morri. Está aqui a marca dos meus dentes onde eu comi, mordia o fruto. Adão ficou: não pode, sim, eu que comi. Então Adão também comeu e não morreu. Mas a morte não era para aquele momento. Entende-se com muita clareza que se não houvesse a desobediência de Adão e Eva, até hoje a morte não prevaleceria. E o pecado não dominaria a massa humana. Não haveria essa desgraça que nós vemos hoje de pessoas nascer com deficiências, porque houve uma grande maldade sobre a massa humana em que as pessoas acabavam vivendo de uma forma tão cruel, tão desonrosa a Deus, em que as coisas erradas para eles era prazer. Ainda hoje nós temos isso, só que a diferença é que hoje nós temos a condição de raciocinar e saber que nós podemos evitar tal pecado e tal desgraça. Então, por isso que nós temos hoje, nós vemos pessoas nascendo com deficiências, pessoas morrendo ainda na sua inocência, embora que aquela criança que nasceu, independente se ela é sã ou não sã, até os 12 anos ela está salva. Se ela morrer, o pai e a mãe vai sentir a dor da perca, tendo em vista ser consequência do pecado lá de trás. Entende? É como se tivesse dentro de um carro, um jovem dirigindo, e esse jovem está embriagado, e dentro do carro tem mais 3 jovens, 2 resolveram tomar, e um não. Um manteve a consciência sã, resolveu não fazer isso, não tomar essa tal atitude, esse tal comportamento. E esse que se embriagou lá, se perdeu na estrada e acabou cometendo uma tragédia e morreu os 4. Há de haver uma dor muito grande nos familiares daquele que era uma pessoa de conduta perfeita, podemos dizer, conduta libada, conduta lisonjeada, desculpe a expressão, não consegui dizer lisonjeada, uma conduta admirável, atrativa, acabou morrendo junto. Aí nós vamos dizer: mas como? Por quê? Mas olha, o resultado foi estar com alguém que estava errado. Infelizmente, quem estava certo embarcou junto. Quem não se inclinou para aquele comportamento errado, embarcou na mesma canoa. Então, eles têm culpa? Não, eles não têm culpa, mas é consequência do pecado de Adão e Eva. Vem vindo, vem trazendo. Então, nisso nós podemos ver que as situações que nós vivemos hoje, elas são um agravante, na verdade. Elas são um agravante, certo? No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 15, para nós entendermos bem o que é tentação, nós vamos por parte aqui. Tiago diz assim:
ninguém, quando é tentado, diga Deus me tentou, porque Deus não pode ser tentado, portanto, a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria fraqueza. Depois disso, havendo a concupiscência concebido, ou seja, depois da fraqueza ceder, então ela dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E ele finaliza dizendo, não erreis, meus amados irmãos. O que Tiago está querendo dizer aqui? Por exemplo, quando um homem, não tem como a gente falar em tentação sem tocar na palavra adultério, sem tocar na palavra traição entre casais, porque é uma das coisas que mais acontece nos nossos dias. Entre tantas outras tentações, nós temos a tentação da bebida, de que a pessoa não perde o domínio próprio e acaba extrapolando no consumo. Nós temos também a tentação da língua, que a pessoa perde o domínio próprio e fala além do que deve de falar. Nós temos também a tentação do ouvir. A pessoa vai e começa a fazer perguntas só para ver o que a pessoa fala, porque ela é tentada a querer ouvir e por isso ela tenta o outro a tentar falar. Nós temos a tentação também do olhar, que a pessoa não suporta sem ficar olhando para aquilo que não deve, aquilo que é indecente. Nós temos também a tentação do fazer aquilo que não deve ser feito. Então não tem como nós falarmos em tentação sem tocar. É um assunto delicado, mas infelizmente faz parte do nosso cotidiano, certo? Então quando Paulo está falando aqui, Tiago está falando, depois de havendo a concupiscência concebida, ela dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Nós vamos entender o seguinte, um casal que casou e fez votos de fidelidade. Mas lá, por um certo tempo, o relacionamento, se ele não for conservado, ele enfraquece. O amor não morre. Em hipótese alguma, amor não morre. A pessoa diz assim, esses dias agora, pouco atrás, eu conversando com um rapaz que ele acabou se separando da esposa, com uma criancinha, e com 6 anos de casado, ele disse que ninguém é obrigado a viver sofrendo. Então, se não dá mais certo, tem que separar. Só que são situações provocadas. Porque o relacionamento, quando ele é conservado, quando ele é mantido, ajustado, não há porquê ou como a pessoa cair em tentação. Ele não tem como evitar a tentação. É impossível qualquer um de nós, evitar a tentação. Mas é possível sim evitar ceder à tentação. Certo? É impossível eu evitar de que alguém me oferece uma porcaria. Mas é possível sim que eu não aceite a porcaria. Certo? É possível sim que eu seja provocado a cobiçar uma mulher. Mas é possível sim eu não ceder à cobiça. Isso é possível. Então, dentro de um relacionamento, quando uma pessoa casa e faz votos de fidelidade, que só a morte vai separar, o que mais acontece hoje é que não é a morte que separa, o próprio relacionamento fracassado, em que o homem ou a mulher, isso ninguém é santo numa hora dessa, porque uma ação gera uma reação, certo? Então, dentro do relacionamento,
a mulher deve perceber quando o marido está se tornando diferente. Tu não pode permitir que isso fique diferente. Chama para conversar. Da mesma forma o homem. Certo? Então, quando casaram, conquistaram seus patrimônios, tiveram filhos, educaram seus filhos, mas o cara está lá, tendo na sua vida um segredo guardado de um comportamento inadequado para homem casado. Futuramente, é lógico que vai dar uma separação. Agora, conversando com uma cliente minha, que é lá de Veracruz, eu não conheço, não tinha. Nós conversando e acabamos descobrindo que ela é de Veracruz e ela me contou, filho de quem ela, eu conheço muito bem os pais dela. Se separaram depois de 51 anos de casado. A mulher descobriu que o cara tinha uma amante. Depois de 51 anos de casado, depois de bodas de ouro. E aí foram ver a fundo, o cara já tinha até 2 filhos com ela. Então, nesse caso, a prática de um comportamento inadequado gerou uma tragédia familiar. Então, nesse caso, a Bíblia está dizendo que a concupiscência, que é a fraqueza do homem, ou a fraqueza da mulher, depois de ser concebida a fraqueza, ela dá luz ao pecado. Então nós todos temos uma fraqueza, né? Todos nós temos. Ou é uma fraqueza de falar, ou é uma fraqueza de olhar, ou é uma fraqueza de ficar ouvindo, uma fraqueza de fazer, uma fraqueza nós temos. Então, mas se eu permitir que essa fraqueza aflore na minha vida, ela vai dar luz ao pecado. Dando luz ao pecado, o pecado vai gerar a morte. Vai gerar uma destruição. Vamos entender bem o que é uma tentação? Alguém de você que está me ouvindo já conseguiu pescar um peixe sem botar uma isca no anzol? Experimenta para ver. Você vai ficar dias e dias e dias tentando e não vai conseguir. Porque não tem nada que provoque o peixe. Mas se você colocar uma isca, se você cevar o peixe, você começa a servir ele de graça, né? Você vai lá e larga o milho, larga a cevadura ali, você vai ali. E o peixe vai se habituar que naquele lugar ali tem. Quando o peixe estiver habituado a se servir naquele lugar, você não coloca um dia e no outro dia você vai e coloca a isca no anzol. Você coloca a isca no anzol. Ou coloca a isca na água e joga uma tarrafa. Você atraiu ele para aquele lugar e arma a armadilha. Eu lhe pergunto, será que se o peixe conseguisse distinguir que por trás daquela isca existisse uma armadilha, tu acha que ele viria? Não vem. Então, o inimigo, ele trabalha de uma forma muito sagaz, muito sedutora, sem que nós percebemos que por trás daquela oferta, por trás daquela tentação, existe uma armadilha para nos pegar. Certo? Eu sublinhei aqui algumas expressões, alguma explicação sobre a tentação. Considerando o significado da tentação em seu mau sentido, a Bíblia é muito clara em afirmar que as tentações elas jamais provêm de Deus, e sim de um adversário. Isso porque esse tipo de tentação ela é completamente contrária à natureza e os atributos de Deus. O inimigo, ele nos estuda. O inimigo, ele não sabe o que nós pensamos. Ele não tem o poder de discernir o que nós pensamos.
mas ele tem a sabedoria para imaginar o que nós desejamos pelo nosso comportamento. Porque ele nos escuta diariamente. Ele nos observa os nossos comportamentos. Então, pelos nossos comportamentos, pelas nossas conversas, pelos lugares que nós vamos, pelas conversas que nós temos ouvido e não reagimos, não contrariamos, ele começa a entender que nós gostamos daquilo ali. Por exemplo, se eu estiver fazendo aqui dentro de casa uma comida bem gostosa e o tempero inalar pela janela, a pessoa que passar lá embaixo, ela não sabe que eu estou cozinhando, mas ela vai dizer, que coisa boa. Então o inimigo, ele consegue, pelo cheiro, pelos gestos, pelos comportamentos, pelas atitudes, pelo que falamos, ele consegue imaginar do que é que nós gostamos. Então é ali que ele vai armar a armadilha. É ali que ele vai armar a sua estratégia para então nos captar, nos prender, nos agarrar. É por aí. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que acabaram caindo na tentação. Mas hoje nós não vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos entrar em outro versículo bíblico, que está no livro de Mateus, no capítulo 26, e o versículo 41. Diz assim a Bíblia Sagrada: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito nosso sempre está pronto e disposto a lutar, mas a carne é fraca. Quando nós falamos de carne, nós não podemos deixar de explicar para que possamos entender o que é que Paulo está falando com relação ao espírito e com relação à carne. Nós sabemos que nós somos feitos de um material deste mundo, terra. Então, como nós fomos feitos da terra, nós somos tentados pelas coisas da terra. Algumas das coisas da terra nós precisamos, são necessárias. Por exemplo, o arroz, a carne, a fruta, o tempero, o feijão, são coisas daqui. Mas o que Paulo está falando aqui não é o aspecto alimento que sustenta a nossa vida terrena. Paulo está falando do aspecto espiritual dessa natureza terrena. Porque quando nós sentimos prazer pelo erro, nós não estamos... Isso não se desenvolveu, esse prazer pelo erro, esse prazer pelo pecado, esse desejo pelo pecado, ou essa tentação pelo pecado, ele não brotou de nós comendo uma galinhada. Comendo uma galinhada, tu não consegue ficar pensando uma besteira por causa da galinhada. Tu pode também pensar numa besteira, mas não por causa da galinhada. Tu pode aproveitar o momento que você está comendo e ficar pensando, mas não é por causa da galinhada que eu vou pensar numa besteira. Certo? Então, a nossa natureza terrena, ela é muito má. Está lá no livro de Provérbios, a Bíblia dizendo que a astutícia, ela está ligada à nossa natureza, que é a maldade, perversidade e ruindade. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela afugenta de nós esta maldade. Não é que não é que essa maldade vai sair de nós, esse interesse egocêntrico, esse interesse dos ciúmes, da ganância, entende? Vai sair de nós simplesmente porque eu estou crescendo. Mas a palavra de Deus,
ela vai fazer com que eu sufoque isso. Eu vou ser tentado, mas eu tenho a palavra de Deus que me dá respaldo. Então, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, a Bíblia diz que, a Bíblia diz que Jesus, ao ser tentado, quando o inimigo dizia assim para ele: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Eram 40 dias sem comer. Ele não estava com Jesus lá, mas ele ficou observando Jesus. Ele ficou observando. E ao observar, ele viu que Jesus não comeu nada durante aquele tempo. Então logo ele entendeu, ele está com fome. A intenção dele não era que Jesus fizesse das pedras em pães para se alimentar, mas era fazer com que Jesus atendesse um pedido dele. Se tu és o Filho de Deus, primeiro ele incutiu uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus, Jesus sabia que ele era Filho de Deus, mas ele disse: se tu és o Filho de Deus. Opa, peraí, mas eu sou. Então faz com que essas pedras se transformem em pães, porque está com fome. Jesus parou e pensou e lembrou: nem só de pão viverás o homem. Está escrito: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não que ele comendo a Bíblia ele ia ficar forte, mas ele usando a Bíblia ele venceria aquela tentação. Como ele não se satisfez com essa derrota, porque o inimigo é tão, como é que eu vou dizer, tão teimoso, que ele não corre na primeira derrota. Aliás, ele não corre nenhuma derrota. Ele pode perder, mas ele fica estudando outra forma de vencer. Mas fugir, não. Por isso que a Bíblia diz que ele anda rugindo como leão ao nosso derredor. Ele não vai embora, ele fica por perto vigiando, tentando. Então ele disse assim, levou Jesus a um alto monte e disse assim: lança-te daqui para baixo, porque também está escrito que aos teus anjos dará ordem que eles não te permitirão que tu tropece em pedra alguma. Então tu pode lançar aí, está escrito. Jesus parou e disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou me atirar daqui para baixo se eu posso evitar isso? Só porque os anjos vão me guardar se eu tropeçar e cair sem querer. Agora eu me jogar aqui, aí eu estou tentando a Deus. Então vejamos aqui que o inimigo, ele estuda formas de nos induzir à tentação, nos levar à tentação. Porque é pela tentação que ele vai conseguir concluir as suas 3 tarefas: matar, roubar e destruir. Então não basta também nós simplesmente ouvir a palavra de Deus, é preciso guardar. Vamos ver o que disse o salmista. O salmista Davi provou para nós isto na palavra de Deus, que não adianta eu ser um ouvinte. Vamos ver o que ele diz aqui. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não basta eu ser uma pessoa que gosta de ouvir. Eu tenho que ter prazer em guardar. Não faz sentido eu comprar um liquidificador e nunca usar. Eu preciso usar para ver o potencial que ele tem, o resultado que ele me dá, as vantagens que eu vou ter com ele. Senão, eu vou ter um liquidificador
no armário e vou ter frutas guardadas e nunca vou ter o suco para tomar, porque eu nunca vou usar o liquidificador. Eu preciso. E além de ter, eu preciso usar de acordo com o manual. Certo? Então a Bíblia Sagrada, o apóstolo, o salmista deixou bem claro: eu escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Outro detalhe, o apóstolo Santiago, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: se alguém é ouvinte, aliás, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla o seu próprio rosto natural no espelho e depois esquece-se de como era. Você já percebeu que quando a gente levanta de manhã, a gente vai até o banheiro, a gente se olha no espelho, a gente tá feio, né? Os olhos inchados, o cabelo tudo esculhambado. Então a gente pega, lava bem o rosto, faz uma higiene bucal, passa uma água no cabelo e penteia o cabelo. As mulheres são mais vaidosas nesse aspecto. Ela vai lá, se ela for no mercado, ela já passa um batom, uma sombra, já dá uma ajeitada no cabelo, passa um laque. Não estou dizendo que isso é pecado, mas ao sair da frente do espelho, você já não lembra mais como é que você é. Você não lembra. Entende? Você não tem nenhuma lembrança da tua face como você era. Porque você saiu da frente do espelho. Então a Bíblia, o apóstolo Tiago está dizendo, aquele que é ouvinte da palavra de Deus e não é praticante, ele é semelhante ao homem que ouve, mas não pratica. Virou as costas e não sabe mais nada. E o que tem de gente que se diz cristão e vive atolado na desgraça do pecado. Por quê? Porque ele é uma pessoa simplesmente ouvinte. Tem aquele que se envolve nas desgraças da vida na semana e final de semana corre para o templo para fazer a sua oração, o seu sacrifício, na esperança de que isso vai resolver os seus problemas. Não vai. É tempo perdido. A Bíblia diz que ele é semelhante ao porco, que você dá um banho e larga, ele vai para a lama de novo. É tempo perdido. Em outra palavra, eu não me lembro agora qual é o escritor que disse na Bíblia Sagrada, diz que ele é como o cão que vomita e come seu próprio vômito. É nojento, mas é assim que a Bíblia diz. Então tem pessoas que a vida deles é viver um tipo de comportamento desproporcional àquilo que a Bíblia ensina, ou seja, aquilo que Deus espera de nós como filhos educados, dando exemplo de bons filhos, de maneira que Deus possa olhar do céu e dizer, como ele disse para Jesus após o batismo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Porque ele viu na vida do seu filho uma obediência. Uma obediência. Então a obediência é o que vai firmar os nossos passos de maneira que leva a nós a resistir à tentação. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando Jesus disse, na verdade, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então lá no livro de Romanos, Paulo fala sobre isso. No capítulo 6, ele diz assim, de maneira que, irmãos, nós não somos devedores à carne, ou seja, nós não temos compromisso com essa natureza pecaminosa.
Nós não temos compromisso com essa natureza pecaminosa. Eu não tenho que estar cedendo ao pecado porque eu tenho compromisso com essa natureza. Não, eu não vou ceder ao pecado. Esse assunto é bastante forte. Até sexta-feira eu vou aprender muita coisa. Porque se viverdes fazendo a vontade da tua natureza pecaminosa, você vai morrer. Você vai ser derrotado. Mas se você viver pelo Espírito, você vai mortificar as obras da carne. Veja que ele não está dizendo que você vai matar, mas você vai mortificar, ou seja, é um processo gradativo. Você vai fazendo com que ela diminua a sua força. Nós vamos fazer com que ela diminui a capacidade de nos vencer. E nós vamos aumentar a capacidade de vencer. Por que você acha que o apóstolo São João, ele diz assim, no capítulo 3, e o verso 30, é necessário que Jesus cresça em mim e que eu diminua. O que ele estava dizendo com isso? Deixa eu tentar pegar 2 objetos aqui para fazer uma ilustração para você. Então vamos lá. Você está vendo aqui 2 canetas. Então digamos que aqui está o meu ego. Aqui está a minha natureza pecaminosa. Aqui está o meu prazer pelo pecado. Aqui está a minha vida inclinada para o adultério, para a ganância. Está a minha vida inclinada para a inveja, para os ciúmes, para a intriga, para a facção, para a distorção. Está aqui. E aqui está a minha vida espiritual fragilizada, vencida, derrotada, escravizada. Ou seja, então eu sou um escravo do pecado. Mas quando eu conheço a Cristo, ouço a palavra de Deus, entendo e dou crédito e pratico, eu passo então a viver espiritualmente. Eu vou saindo dessa escravidão. Eu vou praticando, eu vou ouvindo. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu entendo, quanto mais eu pratico, eu vou desenvolvendo a minha vida espiritual. E a minha vida carnal vai diminuindo. O meu prazer pelo pecado vai diminuindo. Os meus interesses pela vida egocêntrica vão se defasando. Mas nunca nós vamos conseguir se separar dela. Ela fica sempre aqui. A diferença é que eu vou agora manter esse aqui vivo, esse aqui alimentado, para que eu possa vencer sempre esse, mas sempre vai estar comigo. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando eu sou uma pessoa que não tenho a presença de Deus como prioridade, a palavra de Deus como crédito na minha vida, quem está se mantendo de pé é esse aqui. Por isso que ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais eu me alimento com as coisas de Deus, quem se desenvolve em mim é Deus. É Deus. Aqui que está a dificuldade para as pessoas entenderem que nós, os cristãos, somos pessoas que não cedemos para o pecado. Então ele diz assim, ó, capaz que tu não gosta de uma mulher. Claro que eu gosto, por isso eu sou casado com uma. Mas na concepção deles é que nós fizemos escondido, quem sabe. É por causa de alguns cristãos, líderes cristãos, que eu chamo de levianos, aproveitadores, cretinos, safados,
hipócritas, fingidos, que enganam o povo, se beneficiando da ingenuidade, se aproveitando da ingenuidade do povo e fazendo as suas lambanças nos seus particulares escuros. E quando estoura, que a sociedade sabe, isso entra na cabeça deles que todos são iguais. Mas não é. Mas não é. Tem aqueles que têm o seu bom caráter, têm a sua boa postura, embora eles tenham a possibilidade de se tornarem iguais a esses safados. Basta ele fazer o quê? Deixar de alimentar esse aqui. E aí se desenvolve esse aqui. Eu conheci muito bem um líder espiritual que eu tinha uma grande admiração, que quando foi descoberta as suas sujeiras, ele pagava as suas lambanças com talão de cheque da instituição religiosa onde ele estava. Quando estourou, que veio à tona, foi um problema sério. Eu fico com pena daqueles coitados que estavam lá dentro, mantendo uma vida íntegra, e agora vão passar a ter uma imagem criticada, julgada como igual àquele. Por quê? Porque eles eram iguais, porque eles eram da mesma instituição. Certo? Então nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Pois bem, completamos 1 hora então de palavra. Nós vamos deixar então para amanhã, a partir de amanhã, então, hoje nós fizemos uma introdução sobre o que é a tentação, e a partir de amanhã, então, nós vamos falar sobre este assunto, biblicamente, o que é que a Bíblia está falando sobre esta palavra tentação na oração do Pai Nosso. Justamente na oração do Pai Nosso. Então amanhã nós vamos ver isso aí. Certo? Eu quero deixar aqui o meu abraço a Dani Girardi, que acabou de entrar aí, a Cacilda Silva lá de Veracruz. Agora não vou me esquecer mais dela. E o Samuel, os demais eu já cumprimentei, né? O André Moura, o Emerson Resch, meu grande amigo de Veracruz, está aí. Deus abençoe, Emerson. E o tio Carlos, eu vi outro aqui também, o Cláudio Mosch, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu quero abençoar você, abençoar a sua vida, a todos vocês que estão aí nos assistindo. Quero abençoar você. Eu gostaria de pedir que você se organize, não estou chamando você de desorganizado, tá? Mas se organize para não perder nenhum conteúdo desta semana. Nós vamos aprender muito, muito, muito com este assunto, para nós não ficarmos vagos neste mundo aonde nós somos propício ou temos a probabilidade de se tornarmos pessoas que são pecadores conscientes, digamos assim. Pecadores conscientes, porque a pessoa, depois que comete esse tipo de comportamento, para ela chegar a ceder à tentação, ela tem que perder este contato espiritual com as coisas que edificam. Certo? Quando ela passa a deixar, abandonar isso. Mesmo que ela pode estar dentro de uma instituição religiosa e mesmo assim ser uma pessoa leviana, uma pessoa safada, podemos dizer assim.
Nós temos experiências de casos que aconteceram aí, que nos deixaram constrangidos, envergonhados, muito envergonhados, de pessoas que aparentemente nos deixaram assim uma imagem de pessoas sérias, de pessoas que têm um pudor, pessoas que têm um caráter muito bem postado, mas na verdade tinha coisas guardadas. E nós não somos raio-x para enxergar o que está dentro da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, dos seus feitos. Cada um dará conta dos seus feitos diante de Deus. Então, você quer aprender sobre tentação, quer aprender como vencer, quer descobrir como isso acontece, não perca. Todos os dias dessa semana, nós estamos todos os dias em live. Às 21 horas nós entramos, certo? E nós passamos então a falar. Nós estamos falando então sobre a oração do Pai Nosso. Semana passada nós falamos sobre o que é perdoar as nossas ofensas e o que é nós perdoar as ofensas, o que é mágoa, o que é rancor, tudo a gente aprendeu semana passada. Uma pena que não ficou salvo as mensagens, né? Uma só. A última eu vi que ela ainda não foi excluída, não foi removida. Eu vi isso aí. Ela foi removida, mas ativaram novamente. Então ela está lá. A mensagem de sexta-feira ainda está ativa. Torcemos a Deus, rogamos a Deus para que essa também dessa semana fique. Então nós estamos aprendendo essa semana sobre tentação, certo? Quero abençoar a tua vida, aonde você está. Eu quero abençoar a vida do Lãozinho lá de Veracruz, meu primo, a Cacilda da Silva de Veracruz, o tio Cláudio de Gramado, o Cláudio Mostra aqui do Lajeado, Heloísa Esquiavo, a querida família que Deus nos deu o privilégio de poder sermos cuidados por eles lá na cidade de São Nicolau, quando nós fomos para lá como missionários. A Andriele Borges Ortiz, lembra que a sua esposa Vilmar, lá do Lagoão, a Lori Ribeiro, da cidade de Porto Alegre, a Elze Schmegel, minha querida amiga de Colinas, o Luiz Fernando Malma, de Colinas, mas morando em Estrela, o Getúlio Lourenço Soares, da cidade de Estância Velha, Gisela e Giovanni, da cidade de Imbé, na praia, a Márcia Regina, aqui de Lajeado, o Nabor Maria de Colinas, o Alexandre Martins de São Leopoldo e a tia Marlene do Lagoão. Vamos ver aqui nos comentários, tem mais algum. Aqui está a Shelley Schmidt, né? Está minha esposa, está também a prima Jaira. São esses aí. Aqui presente nós temos... Eu quero deixar claro para você que o bom para mim é que você pelo menos curte ou dê uma boa noite para ficar registrado aqui no notebook que você assistiu, porque no meu notebook eu não tenho essa configuração de que você esteve assistindo, porque eu gosto de levar o seu nome na oração. Então, se eu não ver o seu nome, eu não consigo orar por você, tá bom? Então, você dá uma boa noite, então aqui no celular eu consigo, mas aí dá um grande atrapalho para mim poder ver quem é que assistiu a Dani Girardi. Essa menina é uma querida pessoa, lá de Marques de Souza, ela participou dos estudos bíblicos na casa da professora Marlise, que nós demos lá em Marques de Souza há um bom tempo. A Dani e sua esposa. A Dani é uma menina admiro muito essa menina, viu? Deus abençoe, Dani, você. Tá bom? A Cacilda da Silva, ali de Veracruz, então, já mencionei o nome dela, né? Mais alguém aqui? André Moura. Deixa eu ver quem é esse André Moura depois. Deixa eu anotar aqui o seu nome para não me esquecer. André Moura. André Moura. O Emerson Reich eu conheço, lá de Veracruz, um amigo meu de infância, né? Então, era esses aí. Deus abençoe. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida.
Onde você está, fecha os teus olhos, se desligue desse ambiente físico e te conecta com Deus. Deus existe, é real. Se Deus não existisse, esse mundo não estava aí para nós e nem muito menos nós existiríamos, certo? Nós não somos uma obra do acaso, não. Nós não somos resultado de um macaco que envelheceu e nasceu nós, não. Meu pai era gente, meu avô era gente, meu bisavô era gente, meu tataravô era gente, todo mundo era gente. Até Adão e Eva foi gente. Lá foi Deus que formou e de lá nós viemos, certo? Então, eu quero abençoar você. Querido Pai que estás no céu, no nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador, eu rendo-te graça por esse privilégio maravilhoso de poder estar aqui como ministro do Evangelho, glorificando e bendizendo o teu nome, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero interceder pela vida dos teus filhos que estão nesta live, aqueles que assistiram, aqueles que porventura eu possa ter esquecido o seu nome de ser mencionado, mas eu intercedo pela vida de cada um. Manifesta sobre eles a tua misericórdia, teu auxílio, a tua compaixão, a tua bênção. Auxilia esta família, esse pai, esta mãe, esse filho, essa filha. Abençoe esse primo, essa prima, esse avô, essa avó, esse vizinho, essa vizinha. Declaro sobre eles a bênção do céu, sobre os negócios, sobre as famílias. Guarda e livra de todo perigo e de todo mal. Pai, eu quero aproveitar esse momento e interceder pela família do Sandro Esker, lá de Veracruz, que foi um amigo que eu tive na infância. Muito jogamos bola junto e veio a falecer no dia de ontem, deixando a sua esposa e filhos. Eu quero que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia e consola esta família. Guarda, Senhor, protege, auxilia, esconde debaixo da tua mão amiga, que eles possam ter força e graça para resistir este momento tão doloroso. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor dê uma noite de boa paz, de bom descanso, amanhecer com vida a cada um dos teus filhos. Sê conosco, nós dependemos de ti, necessitamos de ti, e o teu nome seja glorificado para todos sempre. Eu te peço, crendo na tua misericórdia e que a minha oração foi ouvida e será atendida. Assim eu te suplico e te peço, fica conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, lhe deixo o meu abraço, a minha gratidão de poder ter você aí comigo. Você pode ter certeza absoluta que esse momento não foi perdido. Vai te fazer muito bem. Um abraço. Um beijo no coração e até amanhã às 21 horas, se Deus assim nos permitir.